Salve, salve galera, mais uma live, hoje com um convidado mega super especial. É isso aí galera, vai deixando aí a cidade de onde vocês estão falando. Daqui a pouco o Wagner estará aí com a gente, Wagner Alves, pra gente falar tudo sobre loteamento, as estratégias aí para vender um loteamento, ok? Para conceber, para aprovar, estudo de viabilidade, a parte técnica, a parte estratégica, tudo isso nós vamos discutir aqui nesse nosso bate-papo, ok? Então vai deixando a cidade de onde vocês estão falando e vamos que vamos, hein? Aqui ó, o Wagner já entrou, já vamos chamar ele, bora lá. Show de bola, o Ítalo tá aqui direto, hein? Salve, salve, queridão! Muito boa noite. Como vai? Tudo bem? Edgar Ueda, Tô tudo bem certo? com essa voz de locutor, ô Wagner. Você é um cara, né? Que ótimo. Sinal que o microfoninho aqui está funcionando bem. Tá funcionando bem, né? Cara, É obrigado aí por verdade. ter disponibilizado seu tempo aí pra gente compartilhar o conteúdo para nossa audiência aqui. Com Já certeza. vamos falar de uma coisa muito interessante. Toda essa estruturação do começo ao fim, claro que de uma maneira simplificada, a gente só tem uma hora aqui de conteúdo, Uhum. e você é um dos maiores especialistas nessa área, né? Você está há quanto tempo no mercado imobiliário, Vaga? Conta um pouquinho aí de como você chegou aí. Hoje você também é educador nessa área, tem uma plataforma que oferece treinamento para quem quer se aperfeiçoar aí nessa área de loteamentos, parcelamento de solo, né? Com certeza. Edgar, primeiramente eu preciso agradecer você pela oportunidade, né? Quero falar aqui em nome de toda a equipe Lote, o Método Lote, que nós ficamos lisonjeados com o seu convite, agradecidos e gratos pela essa oportunidade de compartilhar com a tua e com a minha audiência, né, um pouco da minha história aí como empreendedor do setor de loteamentos e também como palestrante. Show de bola, queridão. E Imagina, eu já te acompanhava e eu tenho quem falou muito de você, o Gabriel, ele foi seu aluno e ele é licenciado da minha empresa. Aí eu falei, não, deixa eu entrar em contato, pedi o seu telefone e deu certo, né? legal, bacana. E assim, Edgar, falando um pouco aí da história do método Lote, como surgiu, quanto tempo que eu empreendo nesse setor, eu empreendo já de uma necessidade mesmo do setor de loteamentos, né? De ter informações organizadas e compiladas sobre como empreender com o business ponta a ponta, né? Que é uma temática multidisciplinar e que a maioria dos empreendedores tem dificuldade em compreender todo o processo, ponta a ponta, tem dificuldade em empreender com o business. Então, assim, eu sou corretor de profissão, imobiliarista, né? Tenho imobiliária. E quando eu iniciei pensando em ter algo que eu pudesse ter num mercado tão competitivo, a exclusividade das vendas. E foi aí que o setor de loteamentos me chamou a atenção há praticamente aí 12 anos atrás, né? 12 anos você Então, está no 12 mercado? anos. E 12 você anos fica em qual região, em Wagner? Londrina, no norte do Paraná. Londrina, cara, uma praça Isso. muito boa. Minha cunhada é da cidade aí. Conheço bastante aí a região, né? Ali Cascavel, Londrina, Sim, Maringá. sim, sim. E hoje e você empreende todo o Brasil? É só na região aí norte do Paraná? Então, Edgar, nós atuamos em duas frentes, né? Primeiro, o método LOT ele atua com a capacitação, né, onde ele orienta empreendedores, de forma geral, que querem empreender no setor de loteamentos, bem como todos os stakeholders que o business demanda, como os arquitetos, né, os engenheiros, os advogados, os corretores de imóveis e imobiliaristas, ou seja, os proprietários de pequenas e grandes glebas. Então a gente atua com a capacitação, né? São várias faculdades que o business demanda, né? É uma equipe multidisciplinar, eclética de profissionais para poder concluir um loteamento desde a concepção,
até chegar no momento de poder dar vazão, né, ao business. Então, nós atuamos dentro dessa capacitação, dessa visão holística, ponta a ponta do business, e também, né, com vendas, né? A gente capacita empresas de imobiliárias que querem treinar sua equipe de vendas para dar vazão mais rápida ao empreendimento. E eu também, né, com a minha imobiliária, com a nossa expertise, a gente vem auxiliando e orientando todas essas pessoas que vêm até nós, na maioria das vezes, através do curso, né? O curso ele foi formatado primeiramente no formato digital, onde a gente disponibiliza ele lá dentro da plataforma do Hotmart. E também, né, salve aí a pandemia que a gente está enfrentando, a gente realiza esse curso itinerantemente pelo Brasil todo, um dia de treinamento intenso, né, na maioria das capitais brasileiras. Então a gente tem andado aí do Oiapoque ao Chuí, contribuindo para o melhor entendimento de todo o processo do que é parcelar a sua terra, a sua gleba, enfim. Show de bola, vai. Um detalhe, vamos começar então pelo aquilo que você mais identifica, que é os erros mais comuns que acontecem. Embora eu vejo, eu estou há 9 anos no mercado imobiliário, eu voltei para o Brasil em 2010, em 2011 eu entrei no mercado imobiliário. E eu vejo que às vezes tem empresa de 10, 15, 20, 30 anos que ainda comete erros amadores, como se fosse o seu primeiro negócio, como se estivesse iniciando agora. Então, qual que seria a primeira dica para quem quer entrar nesse ambiente, nesse mercado, né? E o que ele não deve fazer? Fala, olha, isso aqui, se afaste disso, porque isso você corre um risco muito de fracassar, de quebrar, de cometer um erro. O Edgar, assim, eu costumo dizer que primeiramente, o negócio que quebra uma empresa não é aquele que você deixa de fazer, e sim aquele negócio mal feito, né? Então, todo negócio que quebra uma empresa é aquele negócio que você entra, por um motivo ou outro, leva para o lado emocional da situação, e esse negócio é um negócio perigoso. Então, assim, o método Lotte, ele tem encantado, né? Eu sou suspeito de falar em função de ser o criador do método Lotte, mas ele tem encantado as pessoas que a gente conseguiu acessar, né? Que nós tivemos o privilégio de levar esse conteúdo, levar esse conhecimento, da seguinte forma: falar de sucesso é muito simples, muito fácil, a gente pode pegar alguns cases de sucesso que a gente teve. Agora, falar dos fracassos, das derrotas temporárias, daquilo que a gente sofreu no dia a dia e principalmente daquilo que você não deve fazer, é o que eu vejo que encanta as pessoas. E eu vejo que os erros mais comuns, que eu acredito que seja o erro da maioria das pessoas que estão aí com a gente agora nessa live, até você que é um empresário também de sucesso e que para chegar ao topo, né, eu vi um vídeo seu na internet com uma entrevista, eu não me lembro o nome da repórter, muito boa repórter, que você falava da pirâmide de Maslow, né? Que a gente precisa primeiramente cuidar das questões de fisiologia para depois chegar lá na autorrealização. E o nosso gargalo está em pessoas, né? Então, ou seja, como formatar uma equipe multidisciplinar para trabalhar com você, sendo que esse business demanda de uma equipe eclética de profissionais, né? Desde você ter um bom advogado para cuidar da demanda do business desde o início, de repente você vai fazer um SPE, um SCP, um contrato de parceria, regular os instrumentos que você vai ofertar esse business lá na ponta para o cliente na prateleira, que vai buscar na prateleira, enfim, passando pelo arquiteto, né? Eu vejo muitos loteamentos que não são planejados por arquitetos ou arquitetas urbanistas, e sim por engenheiros, Topógrafos, né? topógrafos. Não que o engenheiro e o topógrafo não tenham essa capacidade, alguns até têm muita força de vontade e até fazem bons projetos, mas eles não são Mas os não é a profissionais melhor ideais. expertise dele, né? Exatamente. Então a gente ensina você a extrair, né? Você, a pessoa que se propõe a fazer o método Lotte, a extrair o melhor de cada profissional. Mas o gargalo está sempre na gestão de pessoas, né? Eu sou mestre também em gestão de pessoas, gerenciamento de projetos, e uma das coisas que mais me ensinou e me capacitou a poder capacitar as pessoas foi entender essa relação com pessoas que é conflitosa, né? Dentro do próprio método Lotte, pessoas chegaram, pessoas saíram, pessoas permaneceram, né?
Então, eu acredito que seja bem aí essa dificuldade nossa e do próprio empreendedor que está do outro lado buscando a nossa solução que a gente propõe entregar para os pares. Eu concordo e compactuo que principalmente essa parte de, olha, se você faz bem as vendas, foca na venda, se você faz bem a parte jurídica, se você é um advogado, claro que, inclusive eu lancei agora recentemente o Poder do Método, que é meu livro do mercado imobiliário, Fantástico. Wagner, e aqui eu Uhum. falo exatamente do nexialista, você ser um especialista em uma área e você ser nexialista. Mas tem coisa que eu não ouso a fazer. Eu tive imobiliária, eu comecei com uma imobiliária de 30 metros quadrados, comecei muito pequenininho, muito de baixo, corretor de imóveis também, e fui desenvolvendo, fui crescendo, foi dando certo, depois quebrei, depois eu voltei no mercado novamente, e eu entendi que eu tinha que escolher uma área específica para que eu desse mais atenção e cuidado, que foi a parte de inteligência, a parte de lançamentos imobiliários. Hoje, por exemplo, eu sou chamado para fazer a parte de concepção, mas pelo viés de demanda, pelo viés comercial. Eu não fico falando para o cara que, olha, aqui como que fala, é, você vai ter que pegar essa esquina, você vai ter que fazer diferente a parte de topografia, ou a parte da arquitetura, ou a parte de paisagismo. Eu não fico dando esse pitaco, eu dou o pitaco do que a demanda está procurando, o que está sendo ofertado ali, que é a minha especialidade, a parte comercial é a mercadológica, né? E o que eu Uhum. vejo, e você citou muito bem, é um empreendedor talvez pela crença de que achar que é mais barato ele fazer tudo, centralizar na mão de um cara só, ou de pegar um cara barato, e aí o projeto sai um projeto mal feito e correndo risco de não vender, e ainda mais nos dias de hoje não vendendo. Né? Então eu compactuo totalmente desse princípio. O que você vê hoje com a questão de a parte de parcelamento de solo é muito extensa. A gente está falando de loteamento aberto, loteamento fechado. Hoje tem uma nova lei que é a lei de condomínio, que é recente. A gente tem a questão da primeira moradia, da segunda moradia. A gente tem as classes sociais, né? Que aí você vai vender o baixo padrão, o médio, o alto. O que pela sua expertise você vê aí? Se tem um caminho, uma linha, uma categoria que está se seguindo ou não, cada região é uma região, cada empreendimento ainda tem, como que fala, espaço para empreender em qualquer dessas áreas. O que você está notando no mercado de hoje? Edgar, qualquer um que possa afirmar com exatidão isso, ele está mentindo, né? Porque realmente a gente não consegue prever o futuro. Mas a nossa experiência, né, o nosso empirismo, né, aí eu posso contribuir com isso, né? Não é no achismo, né? E sim, tenho 40 anos também já, então eu já vivi algumas situações difíceis na vida, com o país que a gente vive, etc. E ele nos mostra alguns comportamentos, etc., tanto dentro do ambiente político quanto dentro do ambiente jurídico também, das coisas. Eu vejo assim o país com bons olhos, tá? Apesar de tudo, né? Apesar dos apesares, eu vejo o país ainda com bons olhos. Eu vejo que ainda é um país que pode te dar muita oportunidade. Só para contextualizar rapidamente a gente tem pouco tempo, né? Mas para contextualizar, eu estava uma vez num balcão de uma espécie de uma beer store, né, que é muito utilizado fora do país, né? Tipo aqueles serve festas, né? Esperando para pegar algumas bebidas lá, etc. E vi duas pessoas conversando, né? E duas pessoas que moraram fora do país e discutindo sobre a crise, né? E aí o camarada falou assim, ó, pro outro, ó, vocês não sabem o que é crise. Crise é quando lá na Europa, né? Que eu vivi na Europa e tal. Aí eu falei, meu, esse cara vai falar, eu não gosto de ficar ouvindo conversa alheia. Eu falei, esse cara vai falar alguma coisa muito boa, né? Ele falou, porque aqui no Brasil logo passa tudo isso e aqui tem tudo por fazer. Lá na Europa eu enfrentei algumas crises, como lá já tem tudo, hospital, creche, autoestrada, etc., a curva é muito maior. Então aqui qualquer lampejo de melhoria, as coisas acontecem e surgem muitas oportunidades. Então aquilo para mim foi uma lição, né? Mas traduzindo hoje para o cenário atual,
eu acho que assim a gente vai ter uma migração das classes, dos estratos sociais, tá? Isso vai impactar muito no nosso. Eu acho que eu fui um dos primeiros que logo depois que saiu essa questão do Covid, gravei uma live, está lá no nosso canal do YouTube com o nosso advogado, né, que cuida dessas demandas jurídicas para a gente, e a gente gravou uma live falando muito disso, né, da migração da classe média para a classe CD, entendeu? A gente vê isso, né? Que nós, empresários da classe média, a gente tem contato com as pessoas que têm muito, bilhões de reais, os milionários, etc. E a gente vê que para esse povo, né, ele consegue se proteger melhor diante de uma crise global, diante de uma crise, de uma situação tão difícil. Agora, o maior percentual está na classe média que toca o país, que são os Os empreendedores que estão pequenos e os começando, médios. os pequenos, ou os médios, etc. E a gente vê muito falta de preparo emocional, né? Você, nada melhor do que qualquer outra pessoa, pode falar desse comportamento emocional. Você quebrou várias empresas, conquistou, mas a gente sabe, como empreendedor, o quão difícil é e está ficando uma parte dessa migrando para onde não deveria, né? Então a gente vê aqui o comportamento dos lançamentos dos empreendimentos, a gente vai ter um hiato muito grande para lançar empreendimento para a classe média. Essa classe ela vai sair mais prejudicada de tudo isso. E as pessoas que estão lá na classe CD, né, com subsídio, etc., que você vê que o governo vem batendo em cima disso, vai ter esse acesso maior a essa recuperação mais rápida. Enquanto, né, a classe alta, a gente não precisa nem falar sobre esse aspecto. Então, se eu fosse orientar o empresário, o empreendedor, olhar muito bem para o empreendimento classe CD e para o alto padrão. E principalmente esses empreendimentos que são compostos aí de mais liberdade, né, para as pessoas, porque hoje eu vejo muitos empresários, amigos meus que moram em apartamentos de alto padrão, que ficou impossibilitado de descer com o filho dentro, lá na área comum, etc. Então isso incomodou muita gente. Então o comportamento vai mudar, né? Então eu Está acredito nisso. mudando, tá? Tanto é que nos Estados Unidos o mercado da construção civil, o mercado imobiliário geral, ele está muito aquecido, porque por vários motivos, né? Um dos motivos as pessoas não estavam dando tanta atenção à residência, porque não parava pouco, e hoje com essa situação de parar mais, e até o fato de talvez não ter mais um escritório físico e ter o escritório home office, a atenção voltou para a residência, né? E outro fator é isso que você falou, por exemplo, eu moro dentro de um condomínio, tem tudo, tem quadra de tênis, tem academia, tem personal, mas a gente não pode utilizar nada disso, né, hoje. Então, talvez, será que eu não deveria ter um terreno maior e construir um espaço dentro de casa? Claro que quem tem condição, né, de fazer isso. Então, de fato, as necessidades mudaram, né, as novas, surgiram novas demandas e o olhar para um outro tipo de mercado que talvez, de fato, venha aquecer aí pós-pandemia, né? Exatamente. Vamos falar agora de um item, né? Eu marquei aqui junto aqui com a minha assistente, que ela pegou com você para a gente falar. Quais são os desafios, as dificuldades que a gente mais encontra? Tá na aprovação, tá na parte comercial, tá na parte jurídica, tá em todos os lugares. Qual que é o ponto de atenção que a gente tem que estar aí nesse começo ao fim aí dessa jornada entre prospectar uma área, fazer análise de diligência, depois aprovações? Como que você poderia narrar essa caminhada aqui? Olha, Edgar, para mim, eu costumo, parafraseando agora uma pessoa que eu admiro muito, que eu acho que você até tem contato com ele, né, diante do seu networking aí, o Conrado Adolfo, né? Ele Tenho. diz uma Já frase, ele diz palestrou no uma, meu evento já. legal. Eu admiro muito o trabalho dele, assim como o seu. Então, assim, são pessoas que a gente tem que estar próximo. Aves da mesma plumagem voam juntas. Então, eu gosto de dar o mérito para quem tem, né? E essa frase é dele. Ele diz assim: é muito fácil você fazer e prometer aquilo que você controla. Então, todas as atividades internas da minha empresa, me desculpe, todas as atividades internas da minha empresa, bem como os projetistas, a minha esposa é arquiteta urbanista, as pessoas que são parceiros que estão comigo, eu costumo dizer que essa é a parte mais fácil, apesar do gargalo, apesar do alinhamento de propósito, apesar do dia a dia, é mais tranquilo.
Agora, onde é um ambiente onde eu não consigo controlar, que são fatores externos, eu acho que é unanimidade no meio das pessoas que trabalham com empreendimentos imobiliários, seja ele loteamento, horizontal, vertical, etc., são os órgãos públicos, as aprovações. Principalmente o setor ambiental, que para a gente no nosso país é um gargalo imenso. E é um dos maiores sabotadores, né? E tem muita gente que não dá atenção a isso, né? Ele não entende, enfim, tem muita gente que não entende dessa parte ambiental, né? Principalmente APP, se eu tenho uma linha de alta tensão, qual que é o recuo, né? O aproveitamento, se eu tenho uma nascente, principalmente nascente, né? Não faz Exatamente. essa Uhum, análise técnica, né? uhum. Um córrego é diferente de um rio, que é diferente de outras áreas, né? Então é muito importante, né? As matas nativas, né? Então essa parte de meio ambiente é muito delicado mesmo, eu vejo, e eu já vi, inclusive, um dos empreendedores que eu tinha como cliente, ele comprou uma área de um projeto aprovado que ele tinha que fazer compensação ambiental, ele deu 3 milhões de adiantamento na área e até hoje, depois de 8 anos, ainda a área está travada e ele não consegue fazer nada com essa área e mobilizou 3 milhões nela. Então, de fato, é Então, um ponto muito crítico, né? para complementar esse assunto, Edgar, para a gente somar mais aí com as pessoas que estão do outro lado da telinha com a gente consegue diminuir esses riscos fazendo as análises de viabilidade de projeto prévia, né? Porque muito se fala em projeto, muito se fala em empreender, fazer, acontecer e tal, mas existe uma etapa prévia de tudo isso onde a gente consegue ter uma certa previsibilidade do futuro. Não que você vai adivinhar, mas eu costumo dizer agora, parafraseando, por exemplo, o Dr. Lair Ribeiro. Ele diz assim, né, num dos vídeos dele, que eu adoro assistir, ele fala assim, Wagner, né, ele fala assim, meu caro, se você está pilotando um avião a 700, 800 km por hora. Se você viu um obstáculo a 500 metros, já era, bateu, entendeu? Então você não consegue, mas não tem mais tempo de desviar. Então tudo que você consegue enxergar com uma certa previsibilidade, fazer as análises prévias, por exemplo, você citou aí esse empresário dos 3 milhões. Acho que todos nós no mercado imobiliário temos alguns cases de insucesso que a gente vem à memória e nos serve de lição, né? E a vida é um constante aprendizado, né? Aquilo que a gente fala do aprendizado contínuo. Por quê? Porque eu também peguei uma grande empresa aqui de Londrina que veio até a mim, a gente apresentou uma área, os caras começaram a namorar a área, aí depois declinou o negócio, acabou, fechou. Passado um grande tempo, essa empresa foi direto com o proprietário e fizeram uma parceria. Já tinha vencido lá aquela questão da aproximação, que o corretor ele tem o direito, etc., a comissão, mas enfim, fizeram o negócio e por causa de uma sondagem de percolação do solo, que eles deixaram de fazer, queimaram essa etapa, ele aportou para o proprietário uma empresa grande de Londrina que trabalha com verticalização. Se aventurou a trabalhar no parcelamento do solo, tem expertise? Tem engenheiros, tem arquitetos, tem tudo lá. Mas nessa ganância, nessa gana de querer fazer as coisas acontecer muito rápido, aportou R$ 1 milhão praticamente, salvo engano é isso mesmo, na época. E depois, a hora que foi empreender no empreendimento, viu que ficaria impossível em função de afloramento rochoso na gleba em várias partes. Isso vai encarecer lá na hora de você passar a linha de esgoto, a linha de água, enfim, né? Então são situações que você com as análises prévias, por exemplo, nós dentro do método LOT, nós temos 10 análises de viabilidade prévia que a gente julga necessário para você empreender no setor de loteamentos. E uma delas é a viabilidade técnica, né? E depois operacional, aí vai ambiental, fiscal, política, legal, e assim vai, de vocação da gleba, né? Então, ou seja, aí fora a viabilidade financeira, econômica, mercadológica, aquilo que tudo você sabe. Então, eu digo que fazer a viabilidade hoje se tornou obrigatório. É. E muita gente na ansiedade menospreza essa etapa, né? Essa etapa, acha caro, né? Acha que é custo. Eu costumo dizer que isso é investimento, né? E também costumo dizer que na minha família não tem nenhum careca, não existe, né? Eu perdi os cabelos porque fui empreender lá no início com dinheiro de terceiros, pessoas que acreditaram, assim como um bom corretor, a gente tem o poder da persuasão, nada de persuadir errado, mas quando você vai persuadir uma pessoa
e você consegue persuadir aquela pessoa de uma coisa que você não domina, aí o risco é iminente de dar problema. Então o método LOT ele nasceu exatamente daí, da dificuldade que eu tive em empreender, lidar com os órgãos públicos, registro de imóveis, lidar com as aprovações, com prefeitura, que eu falei, cara, eu preciso melhorar esse meio, porque quando eu ia buscar, Edgar, as informações, elas eram muito soltas, né? Elas eram informações que você pegava às vezes de alguma pessoa que empreendeu, deu certo, de algum engenheiro, de algum arquiteto, de algum advogado. Não dá, porque fica muito picado. Então a gente organizou com a nossa experiência, compilou e criou esse método que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Eu creio que tem alunos aí já do método Lógico que esteja assistindo a gente agora, pode dar a contribuição aí e fazer a sua própria, fazer para a gente a nossa própria prova social aí, que o método funciona e tem mudado as vidas das pessoas, enfim, né? É para isso que a gente empreende, para melhorar a vida das pessoas, né? A gente não empreende para piorar a vida de ninguém, né? Show de bola, galera. Segue aqui, ó, Wagner Imobiliarista. Deixei aqui fixado aqui. Segue lá também Inside Mob, de Garoedo Oficial. Eu tenho perfil, Wagner, que eu tenho líderes empreendedores, Empreendedores Brasil. Eu acabei me posicionando muito bem como empreendedor, né? Não o empreendedor setorizado no mercado imobiliário. Ano passado eu fiz 78 palestras, dos quais 90% era para empreendedores de modo geral. Então, o meu primeiro livro, que inclusive eu vou te mandar aí, que é O Poder de Dar a Volta por Cima, Muito ele não obrigado, tem nenhuma agradecer. associação ao mercado imobiliário, mas ele surgiu por causa do mercado imobiliário. Eu treinava corretores, eu tinha equipes grandes, né? E eu fazia livrinhos pequenos que era mais ou menos um manual de comportamento. E aí eu identifiquei aquilo que você já falou no passado, que o sucesso está ligado às pessoas, à mentalidade, ao comportamento, às competências, e deu tanto certo que surgiu o livro, né? De um bloquinho de notas que era de 24 páginas, surgiu um livro de mais de 200 páginas, que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos, e eu estou há um ano e meio do momento que eu lancei o livro, até hoje eu vendo muito esse livro, está na terceira edição. E de fato o método ele faz toda uma diferença quando você tem um método pronto, né? Eu sempre falo que o caminho mais barato, o caminho mais rápido e menos doloroso é aprender com quem já fez, né? E eu vejo que poucas pessoas têm essa estrutura, e ainda mais no nosso mercado, né? Eu não sei o quanto que custa o seu curso, mas acredito eu que vale cada centavo, mas as pessoas ainda querem naquela tentativa de erro e acerto, né? Vou fazer sozinho, né? Vou aqui pelas minhas fontes, e aí acaba pagando caro esse preço, né? Então, eu vejo que o mercado, e principalmente depois dessa pandemia aí, acredito eu que deu uma renovada e deu uma modificada para que, de fato, o mercado se profissionalize cada vez mais, né? E falando desse ponto, o que você vê na parte aí hoje da captação da área, na parte dos proprietários, né? Você ainda vê uma grande oportunidade nessa questão da parceria, ela acontece muito. Tem regiões menos, tem regiões que o proprietário quer mais vender, mas o que você está vendo? Você está vendo mais parceria financeira do que parceria física? Ainda tá meio equilibrado essa questão? O que você está vendo com relação aos proprietários das áreas? Uhum. Então, Edgar, quem já acompanha o método LOT sabe de uma frase que eu falo muito dentro dos cursos, né, por onde eu passo aí, disseminando conhecimento, que é o seguinte: proprietários de glebas são tendenciosos a supervalorizar suas terras, que isso é natural, né? Porque a maioria das glebas, elas advêm da onde? Ou o pai, o avô passou para o pai, que o pai passou para o filho e caiu na mão de uma pessoa agora que a cidade chegou próxima, e geralmente essas pessoas querem valorizar muito aquilo, não só pelo sentido, porque assim, as pessoas confundem valor com preço, né? Preço quem dá ao mercado, valor a gente valoriza os nossos objetos, as coisas, e só a gente sabe o valor que determinada situação. Então eu costumo dizer que... Mas só fazer um aditivo aí, Wagner, Uhum, muito bem uhum, colocado.
mas às vezes, em uma grande parte das vezes, o próprio corretor ele é o causador dessa situação. Vou te dar um exemplo. O proprietário não tem noção de preço, ele não tem noção, e aí vai um corretor, ele pergunta para o proprietário fala, talvez 3 milhões. O corretor, o João, veio aqui falar que vale 3 milhões a área. Aí ele fala, não, eu consigo te vender por 3 milhões e meio, por 4 milhões, porque ele quer adquirir ele quer ter a prioridade ou de repente a exclusividade daquela área, e ele coloca na cabeça do proprietário que ele consegue um comprador por esse valor. Aí ele já o quê? Já parametrizou o proprietário de 4 milhões. Aí vem um outro corretor que ele fala, não, 4 milhões, eu consigo aqui uma parceria que vou te dar 5 milhões. Então, isso acontece muito no nosso mercado, né? Infelizmente, acontece muito. Então, parte é culpa disso, de uma valorização equivocada do proprietário, mas parte também é do nosso mercado, dos próprios corretores, que geram essa sobrevalorização o tempo todo, né? Uhum. Então, junta essas duas situações, né? Proprietários tendenciosos e corretores mal preparados ali para a profissão e para esse tipo de abordagem, dificulta muito o mercado. Então, você matou a charada. Essa é uma das maiores dificuldades, porque geralmente os corretores também, eles pecam muito nessa, e é o papel do corretor. Na maioria das vezes é um corretor que acha essa gleba, é aquele corretor que a gente costuma dizer, não é pejorativo que eu vou dizer, desculpe os meus pares corretores, mas a gente costuma dizer assim, os corretores perdigueiros, né, que é aqueles que saem procurando e trazendo essas informações, né, para essas grandes incorporadoras, loteadoras, para poder fazer o business acontecer. Mas queimam algumas etapas, né, chegam com os dois pés no peito do, do proprietário da gleba, ou às vezes, né? Eu costumo dizer, se você está com uma dor de barriga ou de cabeça, qualquer problema de saúde que você tenha, você vai no médico. O médico receita uma medicação para você e você tem que tomar aquela medicação seguindo a prescrição médica. Se alguém te chamou, né, você como corretor, para você avaliar uma gleba, você não tem que ter medo de falar a verdade. E o profissional capacitado, ele vai conseguir transmitir isso de uma forma que valorize o trabalho dele sem desvalorizar o produto alheio, né? Eu até escrevi um artigo essa semana, pão quente, eu vou lançar aí gratuitamente para as pessoas, para as pessoas não, para os corretores em específico, né? Saber valorizar os seus serviços imobiliários, né? Então, essa parte aí compete ao corretor de imóveis, à imobiliária, né? De buscar bons produtos, né? Boas glebas, bons negócios para poder juntar, porque ele é peça fundamental, né, Edgar? Ele é o elo de ligação, muitas das vezes, entre as loteadoras e o proprietário da gleba. Então passa pela mão dele tudo isso. E se ele faz exatamente isso que você falou, concorda com tudo, ou na ânsia de pegar um serviço, ter uma exclusividade, concorda com esses preços absurdos e aí dificulta o próprio serviço dele, né? E outra coisa aí também, né, não fugindo muito do tema, um conselho para os amigos corretores, não negocie a sua comissão, né? E como que você não negocia o seu percentual de comissão? Sendo profissional, entregando bom serviço, lendo sobre o seu setor, se capacitando, estando aqui comigo, com o Edgar, buscando cursos, capacitação, treinamento, workshop, feiras, etc., do seu setor. Eu costumo dizer que para você ganhar clientes, você tem que ser um especialista. Agora, para você ganhar dinheiro, monetizar, você tem que ter pluralidade, você tem que ser plural, você tem que resolver várias situações. Então você tem que entender um pouco de arquitetura, um pouco do mercado financeiro, você tem que entender de urbanismo, de projetos, ou seja, são várias faculdades que você tem que dominar para passar essa confiança e o seu serviço ser valorizado. Então você tem que ser plural nessa situação. Aí você fatura de verdade, porque o cliente nosso, né, Edgar, ele só compra uma coisa da gente, solução, mais nada, né? Show de bola, galera. Ó, segue aqui, ó, Wagner Imobiliarista. Olha o quanto de conteúdo aqui o Wagner está entregando. Segue aqui também Edgar Uedo Oficial e Inside Mob. Tem gente perguntando aqui, dá liberdade para mim, Wagner, o nome Claro, dos imagina. livros. Esse aqui é meu Uhum. primeiro livro, que é O Poder de Dar a Volta por Cima. Esse aqui já está na rua há mais de 1 ano e meio, ficou 12 semanas
na lista dos mais vendidos. Isso aqui é para quem quer ter uma mentalidade empreendedora, entender os comportamentos. São 3 pilares e 34 princípios. Eu lancei, mas não está na rua ainda, Wagner, por isso que eu não vou conseguir te mandar agora, mas logo, logo eu te mando. Uhum, Esse é o meu segundo livro, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Esse livro eu escrevi em coautoria com o Luiz Paulo Lupa, que é o vendedor Pitbull. É uhum. o especialista de vendas que mais vendeu livro na história do país. Vendeu 1.200.000 cópias do vendedor Pitbull, em 20 países diferentes. E esse aqui, galera, é meu livro específico para o mercado imobiliário. A Bíblia do Sucesso do Mercado Imobiliário. Isso aqui eu ensino como multiplicar milhões. Ah, você quer aprender a ganhar 10 mil reais por mês no mercado imobiliário. Não é um livro para você. Ah, eu quero aprender a alugar 10 casas por mês. Não é um livro para você. É um livro para quem quer fazer milhões, fechar de 6 a 12 áreas por ano, fazer empreendimentos imobiliários, lançar tudo aquilo que eu fiz de toda a minha trajetória imobiliária, né? E você, vai lançar um livro? Está na hora já, né? De, de- Diz que para o homem se completar, né, tem plantar uma árvore, né, escrever um livro e ter um filho, né? Eu Dizem plantei. as boas e más línguas, né? Exatamente. Eu já tenho. Tá faltando um só, que é o livro, né? Tenho uma filha maravilhosa, que é a Marie, minha filha, tem 5 aninhos. É uma das razões da gente acordar de manhã e ter aquela vontade de fazer acontecer, né? Os filhos realmente ele transforma. O Wagner antes do filho era um, o Wagner depois do filho é outro, e só quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. E as árvores plantei algumas, mas arranquei algumas também, compensamos, né? Fizemos uma compensação ali para os loteamentos, então nada mais do que contribuir para o meio ambiente aí. E o livro com certeza está numa das coisas que eu quero realizar ainda na minha vida, mas é aquilo que eu falei no começo, que eu vi você naquela entrevista, né? Eu, dentro da pirâmide de Maslow aí, eu tenho algumas coisas a realizar, né? Então, Conte o livro comigo, é posso te ajudar muito nessa jornada do livro, hein? Sim, com Eu já- certeza. E eu, novamente, aqui em nome de todo o Método Lote, das pessoas que nos acompanham, os nossos seguidores, os nossos alunos, é um privilégio estar aqui com você hoje. Muito grato mesmo. Eu acredito que as parcerias, elas são bem-vindas, a gente tem que dividir para somar. E somar força nesses momentos é fundamental, né? Então, isso não Ainda é da mais no boca para nosso fora, não. mercado, né? Isso. Isso não é da boca para fora, não. Gratidão é o primeiro princípio para você ter mais e mais, né? E são de pessoas assim que a gente quer se aproximar mesmo enfim, conte comigo também no que eu puder ser útil aí para todo o Inside Mob, para o próprio Edgar Ueda como pessoa física, Vamos enfim, fazer a gente muita está aí, coisa juntos aí. Vai vir um grande com evento, certeza. galera. Nós estamos organizando um grande evento, um maior evento de inteligência imobiliária já é nosso, o Inside Mob, e a gente está organizando um congresso online, que é um congresso principalmente nessa questão do isolamento social. É uma semana de eventos, Wagner, já tem aí a data, daqui a pouco eu te passo todas as informações que a gente Uhum. definiu ontem, mas é um evento de uma semana inteira, com mais de 50 especialistas do mercado imobiliário e outros mercados, para de fato contribuir. Então, galera, acompanhe aqui o Inside Mob, que logo, logo, e eu já fiz esse convite no particular aí para o Wagner estar conosco. Galera, vai deixando a pergunta aqui que a gente já está entrando na reta final e eu já vou escolher algumas perguntas e já tem uma aqui, ó. No caso de incorporação, qual o percentual para empreendimento e qual imperceptível praticado? Enfim, qual que é o percentual praticado aí hoje no mercado pela sua experiência de um aberto, de um fechado, de uma primeira moradia, uma segunda moradia? Você pode passar, claro que cada caso é um caso, né? Mas em média funciona de tanto a tanto. É assim, Edgar, realmente funciona de caso a caso, né? Eu seria até leviano em afirmar alguma situação, até para um exemplo simples que eu vou dar, tá? Um dos maiores empreendedores do setor de loteamentos do Brasil, quando ele foi iniciar o seu primeiro business para fazer uma parceria, ele aceitou 30% para ele e 70% para o proprietário da gleba, porque essa gleba era a menina dos olhos ali, ou seja, era igual o Que pessoal. ano isso?
Isso foi, É muito tempo, né? não, faz tempo, acho que foi em 1980 e alguma Ah, coisa. sim. Esse empresário é de Ribeirão Preto, tá? Então, o que que acontece? Ele aceitou isso e conseguiu, assim, alavancar a carreira dele. Ele é um loteador famoso e, assim, não tão famoso, mas lançou muitos business e conseguiu fazer a vida dele dessa forma. Então, a minha orientação para você, seja você terrenista, o proprietário da gleba ou o empreendedor, né, olhe mais para aquilo que você vai investir. E o seu markup, você tem que fazer o seu markup. Tira o olho do bolo maior, né? Porque senão, de repente, você não consegue acervo, você não consegue startar o seu business, né? Então, o mercado diz que é 60-40, que é um limite aí que o pessoal bem já desenhado. É 60-40, 60 para o empreendedor, 40 para o terrenista. Não, não é assim, né? Vai mais da sua situação, faça uma análise crítica daquilo que você está empregando, daquele recurso, faça contas e veja se é possível executar com 70-30, 60-40, enfim, 50-50, né? Então, assim, é uma situação que os meus alunos muito pedem essa receita de bolo para mim. E eu digo para empreender, não existe receitinha de bolo. Né? O que a gente passa é principalmente as boas práticas, aquilo que você não deve fazer, segundo, né, Edgar, o Bismarck muito bem falou, é muito melhor e inteligente você aprender com a inteligência alheia, com os exemplos lá do Edgar, do Wagner, etc. Né? É muito mais inteligente você seguir quem já se ferrou e aprenda com ele. Ele está te passando um método, né? Não é receita de bolo. É um método para você, um Sim. passo ali para É um você ponto ir. de Pra você... partida, né? Exatamente, é o caminho das pedras. Não é muito inteligente você aprender com seus erros, assim como eu aprendi, você, e a gente aprende ainda dentro do próprio mercado. E tem aquele terceiro que não aprende com nenhum dos outros dois. Então, o que que você quer ser, né? Então, o recado é esse. Analise mesmo, né? Caso a caso, para você poder. E se você tiver dúvida, nos alcance, né, Edgar? Nos chame, né? A gente tem total habilidade para Sim. poder ajudar você a pensar melhor. E esses dias eu recebi um aluno numa consulta técnica, né, que a gente faz lá através do método lote, para a gente avaliar uma empresa já existente de loteamento, com uma carteira, etc, né? Então, assim, aí eu consigo opinar melhor, com dados concretos na mão, né, com a receita da empresa, ver o que que é, o que que não é, enfim. É isso. É tão importante isso, e infelizmente no nosso mercado tem muito dono da verdade, né? Eu lembro que em Exatamente. 2011, quando eu entrei no mercado imobiliário, em 2012 eu bati na porta de uma grande construtora, que era a maior do mercado, a maior, e eu lembro dela falar assim: menino, você quer me ensinar a fazer negócio? Eu estou mais de 30 anos fazendo isso. E hoje essa empresa está quebrada, RJ, concordata, está tudo ferrada. Então, assim, a gente tem que. E aí eu gosto muito de uma frase de Warren Buffett, que ele fala o seguinte: eu prefiro estar aproximadamente certo do que precisamente errado, né? E a gente tem que parar, porque vaidade e ego não traz resultado para ninguém, né? Não Eu traz. vejo muito esse cara, muito pouco o cara tem, muito pequeno é, e com ego que parece um deus, né? É, Eu falo o seguinte: tem algumas pessoas, Wagner, que acham que é Deus. Existem outras que têm certeza que é Deus. Então, assim, é muito delicado, né, esse nosso é. mercado. E, galera, o pessoal que está aqui assistindo, vaidade não põe dinheiro no bolso, né? Sempre tem alguém, Ayrton Senna falava isso, que a cada momento ele encontrava alguém que era superior a ele em alguma coisa. E com ela ele aprendia. Então a gente vai encontrar um faxineiro, um jardineiro, um piscineiro, um pedreiro, um mestre de obra, que vai entender um pouquinho mais ou mais um tanto de alguma coisa que a gente não sabe. Vamos respeitar, vamos observar, vamos aprender, vamos ouvir, e que faz parte, né, dessa situação. Então, infelizmente, a gente nem todo mundo tem essa habilidade de entender isso enfim. Tem mais uma dúvida aqui, que é de um outro xará, aliás, um xará seu aqui, um Wagner. Ó, tem uma dúvida. Tem uma área e passa os trilhos de trem em uma lateral. Qual o distanciamento permitido para qual é o recuo que ele tem que dar do trem? Ó,
primeiramente é bom ele se informar lá com a rede ferroviária que administra aquele para saber desse recuo. Geralmente é 15 metros, tá? 15 metros de cada lado, o recuo. 15 em algumas E situações 30, né? exatamente, né? Ver essas situações, porque isso aí impacta muito, né? Então, o próprio engenheiro agrimensor se você não queimar etapas, Wagner, o seu engenheiro agrimensor vai checar isso previamente lá junto à companhia e vai te dar essa informação para você com exatidão, tá? Até porque a agrimensura é o primeiro passo, né? O levantamento topográfico cadastral, se errar ali, aí depois sai errando em tudo. E aí vai tomar castigo ai, como o pessoal lá de Minas fala, né? E eu vou te dar uma informação, Wagner, que é um aditivo muito importante, né? A maioria das pessoas só olham a parte O Marcos está técnica aí. do. O Marcos, seja muito bem-vindo. O Marcos é uma pessoa fantástica aí que tá rolando um business com a gente. Marcos, muito obrigado por estar com a gente hoje. Que legal, Marcos. Segue a gente lá também. E Isso, tem. Inside Imóveis lá, Imob, Marcos. Isso aí. Segue aí que tem, a gente entrega muito conteúdo. Ah, inclusive, Wagner, eu tenho um grupo, tem um link na bio, tem um grupo do Telegram que a gente só passa conteúdo lá, a gente não vende nada, é só conteúdo mesmo. Se fizer sentido, clica lá no link e depois você entra no grupo. Tem um aditivo muito interessante aí, tanto o Wagner que está aqui comigo, como o Wagner que fez a pergunta. Tá? Tem a parte comercial que você tem que se atentar. Independente do recuo e do aproveitamento, você fala, pô, fecha a conta, eu vou aproveitar, vai dar um número de lotes interessante, no estudo de viabilidade fechou a conta, tem um impacto comercial, tá? Nem todo mundo quer morar com barulho de trem. Aí é o É, seguinte, tem como neutralizar? Tem. Você pode fazer um paredão de isolamento, mas está no seu custo financeiro? é, Tem gente que não coloca, Wagner. Então, assim, é aquela teoria, né? Eu não posso olhar o negócio apenas pelo viés técnico, não também só pelo viés comercial. Eu tenho que analisar pelo viés global, 360. Então tem que analisar muito isso, porque eu não sei se você sabe, Wagner, talvez sim, né? Mas eu sou considerado hoje o maior especialista em venda de remanescente do país, o maior. Né? Eu não sou o segundo maior, eu sou o maior especialista. Eu lancei 56 empreendimentos, dos quais 42 empreendimentos eram remanescente, era pepino, empreendimento que não se vendia. Tipo assim, ó, deu pau, lançou uma vez, duas, três, não vendia, empreendimento que há 13 anos não vendia uma unidade, eu ir lá e zerar esse empreendimento. Então, um dos maiores gargalos que eu encontrei ao longo de toda essa minha trajetória é, de fato, essa falta de observação nos detalhes, né? Eu já peguei empreendimento que o cara, pô, eu tô vendendo um apartamento a 390 mil reais, ele não tinha suíte, eu nunca vi isso. 390 mil, é para classe B+. Porra, como assim, cara? Aí eu vou lá, o cara é construtor de muitos anos. Eu falo, você já ouviu falar de Demi Suite? O cara, o quê? Demi Suite. Fecha uma porta aqui do meio, abre duas lateral e está resolvido. Então, assim, mais uma vez, Wagner, o barato, às vezes, é mais caro. Né? Eu peguei exatamente. construtor de Minha Casa Minha Vida que não sabia o que era patrimônio de afetação e estava pagando Nossa, caros impostos. Né? Então, assim, existe ainda um amadorismo, uma falta de conhecimento no nosso mercado muito grande, né? E aí, é fato, no final ele vai pagar a conta. Eu sempre falo que um dia a conta chega mais cedo, mais tarde. E eu queria já finalizar, deixando aqui para que você faça as suas considerações finais, agradecer a você, porque eu tenho agora às 20 horas, inclusive uma outra live. Ontem eu fiz três, hoje eu estou fazendo duas. Tem dia que guerreiro, 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 é bem guerreiro. corrido, mas enfim, a gente É. está aqui para contribuir de fato, né? Legal. Agradecer a você, Wagner, de fato, ser uma pessoa muito generosa, aceitou o convite aí já de imediato. Cara, estou à sua disposição também, espero que essa seja a primeira de muitas outras que a gente possa fazer aí. E Uhum. qual seria, então, a dica final que você daria para quem está aqui
nos ouvindo. Ó, tem um Cleito aqui, só para responder ele, que ele deixou uma pergunta, né? Quem é o estudo de viabilidade, como fazer o estudo mercadológico, né? Entre em Uhum. contato com o Wagner, Cleito, entre em contato comigo, faça a pergunta no direct para ele pode te responder. Se você tiver dúvida, também pode deixar aqui comigo, que a gente Uhum. está aqui na reta final, não vai conseguir responder todas as perguntas. Qual seriam as dicas finais aí, Wagner, que você deixaria para nossa audiência? Lembrando, galera, que essa live vai ficar salva aqui no IGTV. Clica no aviãozinho aqui, compartilha para pelo menos 10 pessoas e deixe seus comentários aqui de aprendizado dessa live. Não, legal, bacana. Bom, para contribuir aí com todos os guerreiros, os 50 guerreiros, 51, 52 pessoas que estiveram conosco hoje aí, tá? Digite E aí dá no mais, direct. porque fica entrando e saindo, né? Tem gente que... Exatamente. Digita aí no direct, eu quero a apostila Método Lote, que eu vou pedir para minha equipe mandar gratuitamente para vocês. É um conteúdo, é o passo a passo para o sucesso aí, né? É uma apostila com 148 páginas, que vai te mostrar todas as análises e viabilidade que você precisa fazer, né? Para você ter sucesso, empreender com maestria no setor de loteamentos. Tá bom, pessoal? Então deixa nos comentários aí, depois a minha equipe entra, vê quem é e envia para vocês, ou entra lá no Inside Mob, digita eu quero, ou no Wagner Imobiliarista, se inscreva no nosso canal para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas possível para a gente capacitar esse meio. Porque a capacitação, o conhecimento vai te tornar competitivo no mercado, tá bom? Bom, meu recado final está acabando aqui, né? Primeiramente, agradecer novamente ao Edgar Ueda pela o convite, né? Pelo convite e é um player do mercado, está aí compartilhando cases de sucesso, capacitando as pessoas, escritor de bons livros. Então, assim, agradecer mais uma vez você, obrigado mesmo, mas muito obrigado mesmo pela essa oportunidade, né? Os nossos alunos do Método Lote possam seguir aí o Edgar Ueda nas redes sociais e o Inside E Imóveis. O meu vice-versa. O meu, recadinho. ó, tem que seguir o Wagner aí. É uma obrigação, hein? Vai lá. Vamos dividir para somar, pessoal. E a minha dica para vocês aí, ela é única, tá? Ela é única. Prepare o seu psicológico para empreender, tá? Então, se você não tiver, estiver na matriz psicológica errada, qualquer chuva é uma tempestade. Empreender no setor de loteamentos não é para amador, tá? É muito importante você ter esse equilíbrio emocional, né? Não é um mar de rosas. O Edgar aí sabe disso, eu também, muitos de vocês sabem a dificuldade que é lidar com toda essa estrutura que o business demanda. Então, assim, se capacite, leia bons livros, busque andar com pessoas que possam somar com você. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Ouça mais, fale menos, processe essas informações e escute quem já passou por isso que você está querendo passar, ou pessoas que possam te ajudar efetivamente nas suas dificuldades. Então, prepare o seu psicológico, que com certeza, com um psicológico arrumado, arranjado, né, você conseguirá superar qualquer dificuldade, porque dificuldade você vai ter, né? Então, é como você enxerga isso. Como o Edgar fala, copo meio vazio ou quase cheio, né, ou meio cheio. Show de bola, querido. Gratidão, galera. Tem gente falando do meu livro, é só clicar no link na bio que tem as informações lá. Daqui a pouco, daqui 5 minutos, eu tenho uma live sobre lançamentos imobiliários. Se vocês quiserem já emendar essa live aí, nós vamos falar com o Juliano, inclusive ele entrou aí na live. Nós vamos falar sobre as estratégias de lançamento, como você performar. Querido, gratidão, conte comigo. Depois eu vou te enviar o livro e quero te fazer uma visita aí. Amo Londrina, amo essa região. E quando você vier aqui para minha região também, São Paulo, cara, me liga aí que a gente vai, com certeza, aí tomar um café, ou tomar um vinho, ou qualquer outra coisa. Gratidão, fica com Valeu, Deus. E galera, até muito daqui a obrigado. pouco, hein? Aí, pessoal, aproveita a outra live e vamos conhecer o mercado imobiliário mais a profundo. Valeu, obrigado, fui. Tchau. Tchau, tchau, queridão.